Fala galera, tudo bem? Você está na Academia do Comex para assistir mais um episódio transformador, porque o nosso podcast, o Comex que transforma vidas, traz consigo uma mensagem para você, profissional de comércio exterior, logística, comércio internacional, insights, histórias de muitas personalidades do comércio exterior brasileiro, para que você tenha sucesso na sua vida e na sua carreira. E hoje, meu convidado muito especial, que olha, suei para trazer esse homem aqui, porque esse homem olha, cara, tem que competir, hein, com os brabos. Porque ele é uma personalidade muito importante para a comunidade de comércio exterior de Itajaí, Santa Catarina e também do Brasil. Com vocês, o nosso convidado de hoje, Robson Coelho, nosso secretário do Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias aqui de Santa Catarina. Obrigado pelo convite, meu querido. E o podcast Comex que transforma a vida é seu. E a primeira pergunta, já rasgando, né, introduzindo é: Robson, o Comex transformou a sua vida, meu amigo? Tudo bem, Gabriel. Obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, o Comex mudou a minha vida, tanto na minha formação acadêmica como na minha formação profissional. Todas as minhas experiências foram relacionadas à atividade do comércio exterior. Enquanto parlamentar também, como vereador e agora, mais recente, como secretário estadual de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Foi uma pasta recente, criada pelo governador Legal. Jorginho Melo, e ele decidiu prestigiar a nossa cidade. Decidiu prestigiar duas cidades portuárias, na cidade de Imbituba, Beto Martins, que ficou como secretário até o mês de janeiro, e depois, agora eu como secretário, estava como secretário adjunto, Itajaí. Então, prestigiou duas cidades portuárias. É uma secretaria que apresentou muitos números excelentes ao longo do ano passado. Conseguimos bater metas, todas as metas, nos três modais na qual nós estamos trabalhando, né? O modal ferroviário, aeroviário e o modal aquaviário, na qual nós atuamos aqui, quando nós estamos discutindo aqui. Sim. Então, tem sido uma experiência bastante enriquecedora, né? Eu tive experiência como trabalhador portuário, uma experiência como empresário, uma experiência como vereador, presidente da Comissão de Complexos Portuários durante os 4 anos que eu tive ali na Câmara de Vereadores, e agora como secretário de Estado. E a minha formação também foi na área de comércio exterior, né? Minha graduação foi em comércio exterior pela Univale. Legal. Eu me pós-graduei em gestão de produção pela FURB, depois fiz um mestrado em um MBA em internacionalização de empresas aqui na Univale, e mais recente um mestrado em engenharia de transporte, na área de logística também, relacionada à atividade de comércio exterior. Então é um orgulho muito grande. O comércio exterior faz parte da nossa vida. Eu sempre digo para as pessoas assim, né? Hoje o comércio exterior, ele representa praticamente 35% da economia de Santa Catarina. É um número bastante significativo. É um número bastante expressivo numa cidade, num estado industrial, num estado que tem a sua agroindústria muito forte. Sim. Então, isso é motivo de orgulho para nós. E quando nós puxamos para a nossa cidade, esses números, esses indicadores são ainda maiores. Da economia de Santa Catarina, quase 60%, tudo que a cidade arrecada vem do setor do comércio exterior. Nossa. Então, eu sempre falo para as pessoas, né, quando você passar na frente de um posto de saúde, de uma creche, quando você vê alguém asfaltando lá uma rua, você pode dizer que 60% daquele recurso dali veio da atividade de comércio exterior. Então é algo muito expressivo, e agora o que acaba nos impactando é essa crise que nós estamos vivendo nesse momento, com a ausência da movimentação de contêineres, nesse momento, há 1 ano e 2 meses sem movimentar contêineres no nosso porto. Passou rápido, né? 1 ano e 2 meses sem operação Sofrendo, no Porto de Itajaí, sofrendo, se arrastando. E é a próximo tópico desse nosso bate-papo, né? Depois dessa apresentação já categórica sua. Porque como a gente estava falando nos bastidores, infelizmente, né, uma parcela grande da cidade de Itajaí ainda não sabe, inclusive profissionais de comércio exterior. A gente em Itajaí tem uma migração de muitos profissionais que vêm de Santos, de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, né, que ainda não conhecem a história de fato do que aconteceu com o nosso porto, Robson. Então, para esse pessoal que ainda não sabe ou que ainda tem dúvida, o que você pode trazer desse breve histórico, né? Saindo lá de 2020, 2021, né? Ou até um pouco antes, se eu estiver enganado, para a nossa comunidade de comércio exterior estar ciente do que aconteceu de fato, meu amigo. Que chegamos hoje aqui em fevereiro de 24 e o porto ainda parado. Então, Gabriel, foi uma tragédia anunciada, né? Primeiro, é algo que me incomoda muito. Hoje eu sou secretário de Estado. Em Porto de Itajaí é delegado ao município e não ao estado de Santa Catarina. O que me incomoda é que, ao mesmo tempo, o estado cresceu consideravelmente no ano passado, foi mais de 11% na movimentação de cargas.
Pelo estado de Santa Catarina hoje está passando 21% de toda a movimentação de contêineres do país. Os 2 portos que são delegados ao Estado bateram recordes históricos de movimentação. Em Bituba, um crescimento de cerca de 13%. São Francisco do Sul, um crescimento histórico de 33% no aumento da movimentação. E, ao mesmo tempo, a gente vê a nossa cidade sofrendo em virtude da má gestão. Eu falo que foi uma tragédia anunciada. Eu, enquanto vereador, 2017, 2020, lá no final de 2018, nós conseguimos a aprovação de uma audiência pública para tratar justamente do futuro do Porto de Itajaí. Então, naquele momento, já nos incomodava bastante saber, 4 anos antes, que no final de 2022 venceria o contrato de arrendamento na época com o IPM Terminals. Então, aquele debate nós já estávamos fazendo. Chamamos naquele momento, inclusive, os deputados que tinham sido eleitos naquele processo. Foi uma audiência bastante concorrida, mas aquele debate já tinha começado. Então, nós começávamos a alertar. O porto, como eu falei antes, é um porto com administração municipal. Sim. Essa foi uma luta de muitos na cidade durante muito tempo. Então, tu chega para o governo federal e fala assim, aquela gestão municipal, porque eu entendo que é mais fácil nós administrarmos por Itajaí. Ao mesmo tempo, quando a crise estourou, o município quis jogar a conta para o governo federal ou para a iniciativa privada, uma conta que era dele. Né? Porque houve uma série de ingerências, uma série de situações que acabaram incomodando durante esse período. A própria empresa arrendatária da época, IPM Terminals, ligado à Maersk, maior grupo, naquele momento, maior armador no mundo, alertava sobre o risco de não ter uma renovação antecipada daquele contrato. O governo Bolsonaro defendia uma privatização total do porto, a autoridade portuária e as operações. O município, prefeito, superintendência do porto defendiam que a autoridade portuária deveria continuar pública e as operações para a iniciativa privada, mas um contrato vencia. Né? O governo Bolsonaro não conseguiu, ao longo dos 4 anos, fazer o processo total. Houve muitos problemas aqui a nível local, muitas denúncias, Tribunal de Contas, Ministério Público. O processo acabou atrasando e não houve tempo de fazer todo o processo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o município fraquejou, errou em não ter feito uma renovação antecipada com a IPM. A renovação só foi feita quando a IPM já tinha começado a perder as linhas comerciais, os contratos, porque gerou uma insegurança nos armadores que queriam contratos mais longos. Aí, no final de 2022, foi feita essa renovação com a IPM por mais 6 meses, mas nesses 6 meses já não tinha mais movimentação de cargas e eles não conseguiram trazer, até porque você sabe que o armador ele quer contratos de longo prazo, de médio prazo. Justifique o investimento. Que justifique o investimento, acabou não atraindo. Logo após o término do contrato com a IPM, o município fez um edital. Aliás, o edital tinha feito já antes, foi um edital onde ganhou uma empresa, que deu toda aquela confusão, uma empresa onde os donos da empresa, Sul, né? ligados ao tráfico de drogas, foram presos, depois fez um outro edital, deu deserto, e aí o governo federal disse o seguinte, o atual governo federal disse o seguinte, olha, não dá mais para deixar com vocês fizeram o edital, deu errado, o outro deu deserto, né? Deixaram acontecer o que aconteceu com o Porto, agora quem vai fazer o edital sou eu. Aí o governo federal fez um edital transitório, pelo período de 2 anos ou mais, até o edital definitivo. E aí eu estou até um pouco gripado, peço perdão. Esse último edital, esse edital feito pelo governo federal, foi um edital sem muita amarra, o que acabou atraindo empresas que não são do mercado. Vou te dar um exemplo, se tu fosse uma microempresa individual, você poderia ter participado de um edital para tocar as operações do Porto de Itajaí. Foi um edital extremamente frágil. O governo federal, a ANTAC, não acreditavam que viesse alguma empresa que não fosse do ramo, até pelo histórico daqueles editais que tinham sido feitos por Itajaí. A primeira empresa vencedora desse edital acabou sendo desclassificada, a segunda empresa acabou ganhando. Não é uma empresa do mercado, não é uma empresa com histórico em operações portuárias e causou uma insegurança, tem causado uma insegurança muito grande. Né? Nós estamos agora nesse momento, no mês de fevereiro, e a empresa anunciou que a previsão deles de deixar todo o processo pronto, alfandegamento, as questões ambientais e SPS Code apenas para maio. Então tem gerado uma insegurança muito grande, uma preocupação muito grande, porque o mercado está muito aquecido. Sim. Porque os portos catarinenses estão próximos dos seus limites operacionais, aliado à obra da Portonave, que acabou limitando as operações de navios ali. Esse seria o momento para que nós tivéssemos com o nosso porto pronto, operando, porque teria sim navio para que nós pudéssemos resolver. Essa linha, por exemplo, da CMA-CGM, armador francês, que acabou migrando para Imbituba, deveria estar em Itajaí se o nosso porto estivesse operando. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, foi uma tragédia anunciada porque nós começamos a avisar isso lá em 2018, em audiência pública, no debate feito, criaram uma série de dificuldades, sim. Aí eu falo prefeitura, a administração do porto, para a empresa que estava aqui antes.
eu sempre dizia, olha, eu lembro que a primeira proposta que a IPM fez para continuar em Itajaí era de cerca de meio milhão de reais. A administração do Porto disse, não dá. Daqui a pouco foi para 1.700.000, mas preferiram abrir um edital. Podia ter continuado o contrato com a IPM, mas com um valor de outorga muito menor, porque não tinha sentido aquele mesmo valor de outorga que era antes. E hoje não tem outorga nenhuma, porque a administração do Porto já não recebe um valor de outorga já há muito tempo. Então, aquele que eles achavam que era pouco, hoje seria muito. Né? O melhor modelo para a cidade é o modelo que tem movimentação de navios. É isso que eu sempre falo. Sim. Não é a conta da administração do Porto que é interessante para a cidade, e sim a movimentação de contêineres e tudo que a cidade arrecada ao redor do Porto de Itajaí. Sim. Na sua opinião, faltou uma visão mais de gestor técnico para a superintendência do Porto? Gestor técnico ou de negócio, visão de negócio? Você diz assim, alguém que tivesse tido esse carinho, essa sensibilidade em que Porto é bom, né? É o Porto que tem operação e não um contrato bom de outorga ou algo assim. Foi uma questão mais de alguém que de fato na superintendência poderia ter tido uma visão mais de negócio? A frase que eu usei na época, a administração do Porto e a prefeitura estão preocupadas em pagar as contas do Porto e não estão preocupadas em pagar a conta da cidade. Entendi. Hoje não pago a conta do Porto e não pago a conta da cidade devido à ingerência. Não tenha dúvida que a autoridade portuária deveria ser formada por profissionais técnicos qualificados. Hoje, infelizmente, tem muitos ali que estão ali só por apadrinhamento político. Sim. Então, na área portuária, e nós sabemos disso, nós que somos do setor, não é uma área que dá para brincar. Não dá para brincar de fazer, de ir atrás de cliente, de ir atrás do armador. Então, precisa ter conhecimento técnico. Infelizmente, faltou. E hoje eu sinto isso na pele, de fato, né? Hoje me arrepiou quando eu vi 2 processos nossos lá de importação que supostamente descarregarão em Bituba nesse final de semana. O primeiro navio da CMA, nada contra Imbituba, né? Não, por favor. Assim, a Imbituba, inclusive, é um porto administrado por nós, no estado, mas é que nós perdemos para um porto que não tem o know-how, a experiência, a história na movimentação de cargas de longo curso, né? Então, isso que mexeu um pouquinho com o nosso brio, saber que a nossa cidade podia estar com o porto pronto, operando e recebendo esses navios. Então tem gerado uma insegurança muito grande com relação ao futuro do porto, mesmo depois desse contrato assinado com a empresa amada, pelo fato da gente, eu já tive algumas conversas com eles estão dentro da legalidade nesse momento, porque ganharam um edital, ganharam uma concorrência, mas não têm passado confiança porque não são do mercado. Sim. A gente sabe as nuances que tem nesse mercado, é um mercado... Não, totalmente detalhado, é cheio de detalhes, né? É um mercado que flutua diariamente, né? A questão de rotas marítimas, enfim, capacidades operacionais. Eu acho que o nosso desafio de Itajaí também vai além, né, da fronteira municipal, que é o estado, né? Nós somos ricos em quantidade de portos, né, Robson? Nós somos, tu vê, um estado que tem pouco mais de 1% de extensão territorial, movimenta cerca de 21, 22% da movimentação de contêineres do país. Então é algo... um número muito expressivo. Porque nós somos ricos em portos. Nós temos 2 terminais privados, o segundo e o quarto do Brasil em movimentação, que é Porto Nave e Itapuá. Agora Imbituba também está movimentando contêineres e esperamos que Itajaí possa voltar a movimentar contêineres, né? Itajaí tem movimentado nos berços públicos os navios de carga geral e é sempre importante fazer esse reconhecimento que foi um movimento feito pela mão de obra local. Né? Que entendeu que o carga geral seria importante para que eles tivessem emprego. Hoje, então, eu sempre faço esse reconhecimento. Mas a situação é bastante crítica, né? Nós, inclusive, nós fizemos um movimento na última semana, reunindo as principais entidades de classe da cidade, as principais entidades de classe do estado, entidades de comércio exterior, Sinditrade, Sindicato das Trades do estado de Santa Catarina, o Sindaesc, né, dos despachantes aduaneiros, o Sindasc, né, que envolve agências, né, o próprio CDL, a Câmara dos Diretores Lojistas de Itajaí, porque estão sofrendo bastante com a falta da movimentação do porto, a Associação Comercial, a Comissão de Complexos Portuários da Câmara de Vereadores de Itajaí, através do vereador Beto Cunha, que tem representado ali todos os vereadores, a própria Intersindical dos Trabalhadores Portuários, que congrega todos os sindicatos laborais aqui que movimentam no Porto de Itajaí. Então foi um movimento unificado, empresário, trabalhador, poder público, em torno do retorno da movimentação portuária. O que nós estamos defendendo? Né? Enquanto a empresa não traz a posta movimentação de cargas que ela está prometendo, libera o porto para trabalhar.
Sim. Não tenha dúvida que teria navio de carga geral hoje para operar no berço 1 e 2. Não tenha dúvida que alguns desses navios que estão esperando lá fora poderiam estar sendo operados já em Itajaí, desde que nós tivéssemos a disponibilidade desses equipamentos. E daria para fazer? Daria sim. Foi feita uma excepcionalidade no final do ano passado para os navios de transatlântico poder utilizar a antiga área privada, o atual berço 1 e 2, que abre essa excepcionalidade também, Sim. porque é uma exigência do mercado. O mercado está próximo do seu limite. Aí nós estamos lidando, quando a gente fala de porto, a gente fala de saúde, a gente fala de educação, porque todo o material de saúde e medicamentos vem através da questão portuária. Então, a atividade portuária, por isso que é uma atividade de alta relevância para a sociedade e para a economia. Total. Nessas transições, nessas colocações, né, das entidades, ventilou-se a oportunidade de eles aceitarem contêineres vazios, porque além de tudo, a gente também houve, né, esse estrangulamento do nosso complexo portuário da região aqui, por várias decorrências ainda até de outubro, né, das chuvas que tivemos no estado. A questão deles abrirem um determinado quadrante, né, para receber vazio. Sem dúvida, isso nós recebemos notificações das principais entidades lá na Secretaria, no Governo do Estado, e estamos tentando resolver essa situação em conjunto, né, com o setor produtivo, com o setor privado, com trabalhadores. Uhum. E hoje o custo para a devolução do vazio está muito alto em virtude já desse estrangulamento dos portos. Logicamente que os portos estão dando prioridade para as cargas de maior valor agregado, e aqui é Itapuá, e aí, além de tudo, nós temos um volume de importação muito maior que o volume de exportação, que acaba fazendo chegar muito mais contêiner do que sair. Certo. Então, uma das sugestões, né, seria que essas cargas, por exemplo, em linha, conversamos, por exemplo, com o Sindasc, do Eclésio Silva, né, que lida diretamente com os armadores, para que pudéssemos ter linhas operacionais para carregar esses contêineres vazios aqui na área pública do porto, mas daí nós precisaríamos dos equipamentos, por isso essa nossa pressão para utilizar os equipamentos que antes eram utilizados pela IPM. E que é até mais uma oportunidade de mercado que nasce, né, em meio a tudo isso, da própria operadora que ganhou o processo, né, de licitação. Logicamente que o trabalhador portuário, o porto, a cidade, quer ver contêiner cheio, né? Sim, com certeza. Mas sempre a movimentação de vazios acontece. Tem a movimentação de cabotagem, que poderia estar sendo feita hoje ali também, porque por mais que nós não tenhamos equipamentos de ponta, igual do outro lado do rio, igual na Portonave, mas mais vale tu operar até de forma mais lenta do que ficar esperando. Não? Então, nós teríamos uma alternativa para a movimentação dessas cargas até o contrato definitivo. Muito bom. Um recado para os profissionais agora, né, que eu quero dar, né, para quem está entrando no comércio exterior hoje, né, ainda está vivendo Tá vivendo um período conturbado, né? Acho que de tudo, pós-pandêmico. Acho que o comércio exterior era antes da pandemia e passou a ser outro depois, né? Prioridades, sensibilidade das pessoas, nível de estresse, nível de urgência. Há quem diga que tem muitos estoques de indústrias ainda sendo rebalanceados. Aquela crise, né, de outubro, novembro, né? Nós tivemos fábricas que tiveram que parar temporariamente pela crise de abastecimento, né? Exato. Aquelas cargas que estavam previstas para descarregar aqui no terminal da Portonave, nós ficamos 16 dias com o complexo portuário fechado. E isso acabou impactando consideravelmente, né? Muitas cargas acabaram migrando para Imbituba, que não estava preparado naquele momento. Isso é nítido, é notório. E outras cargas acabaram desviando para outros estados da federação. Porto Santos, Porto Paranaguá. O que nós fizemos naquele momento? Né? Atendendo até um pedido das entidades de classe, nós conseguimos que essas cargas pudessem retornar para Santa Catarina via DTA e mantivessem os benefícios fiscais. Foi uma ação da nossa secretaria naquele período que acabamos beneficiando muitas empresas e fizemos com que aquela arrecadação que nós perderíamos pudessem ficar em Santa Catarina, em especial na cidade de Itajaí. Sempre digo para as pessoas, mesmo o Porto de Itajaí parado, na movimentação de contêineres nesse último ano, o principal, o comércio exterior continuou sendo a principal fonte de renda para a Prefeitura de Itajaí. Exatamente. Mas, como eu falei no começo, quase 60% de tudo que a cidade arrecada é do comércio exterior, mesmo com o Porto parado. Mas como é que é essa conta? Por quê? Porque as trades estão instaladas em Itajaí na sua grande maioria, porque os agentes de carga estão aqui em Itajaí na sua grande maioria, os despachantes aduaneiros. Nós temos uma infraestrutura retroportuária muito grande, terminais, armazéns, né? Enfim, é a cidade que respira logística, respira comércio exterior.
Mas, ao mesmo tempo, é aquele sentimento de frustração muito grande, que por incompetência nós temos hoje, nós passamos por ali e vimos o porto parado. Eu fico receio que a gente está respirando, né, por aparelhos ainda. É o que eu não quero e é o que nós não podemos deixar acontecer. Por Não, isso que essa nossa conversa hoje é importantíssima. nós chegamos no nosso limite, por isso que nós criamos esse movimento, que é um movimento chamado Voz Única. Ok. É uma voz única para defender o porto. Porque o que estava acontecendo antes? Antes tinha um lá que defendia uma coisa, um ia para Brasília fazer um outro pedido. Hoje a gente está defendendo, trabalhador e empresário estão defendendo a mesma coisa. Isso é muito importante Muito bom. nesse momento. Você vê como a questão do porto mexe, né? Eu, enquanto vereador, peguei 2017, o porto estava movimentando 7 mil teus mês, não estava num momento bom. E eu lembro que naquele momento nós fizemos um movimento contra a vinda da soja para Itajaí. Gerou muita repercussão, fizemos uma grande audiência pública, sofri bastante naquele período pelo meu posicionamento, mas sempre convicto que estava fazendo a coisa certa, que estava defendendo o comércio exterior, estava defendendo a cidade, porque não combinava, né? Um porto, 2 berços de atracação específico para carga de soja no momento que a gente estava sem o berço 3 e berço 4, né? Nós íamos afugentar qualquer perspectiva da vinda de navios de containers. Nós conseguimos vencer aquela luta e lá em meados daquele ano, lá para junho, nós conseguimos, a IPM na época fechou 4 contratos bons. Aí o Porto AG voltou novamente a movimentar 22, 23 mil teus mês naquele ano. E eu lembro que morei no São João, né? Se for morador do São João, minha mãe mora ali também. E muita gente parava ali na casa da minha mãe, eu não aguento mais. Os comerciantes, muitos comerciantes ali da Caninana, moradores ali. Muito barulho de container, esse buzinaço, isso incomoda muito. Pede pro teu filho vereador fazer alguma coisa, né? Eu dizia pro pessoal, olha pessoal, enquanto estiver passando um caminhão de container, isso é sinal de emprego, isso é sinal de prosperidade, isso é sinal que o teu comércio tem uma expectativa também. Tá? E hoje, realmente, a luta deles é assim, Robson, nós estamos com saudade dos caminhões de containers. Por quê? Porque afetou todo mundo, afetou o comércio, afetou a cidade como um todo. Exatamente. E nessa perspectiva, né, de buscar saber, né, para você que é, né, nosso membro da comunidade da Academia do Comex, nossos seguidores, você tem que buscar estar informado quanto a esse movimento Voz Única, ser uma voz ativa também. Você pode ser uma voz única dentro da sua empresa. Se você trabalhar numa trade que tem 5 funcionários ou 50, vocês têm e precisam vestir uma camisa da Voz Única para que o nosso Porto de Itajaí volte, né, a operar na sua excelência, né? Independente de quem vai estar à frente na operação portuária, porque nós estamos aí enfrentando, né, guerras logísticas a nível Brasil, porque não mundial, né? O mundo hoje ainda sofre com estrangulamento logístico. Portos europeus viram e mexem com greves, portos asiáticos ainda também tentando se enquadrar, né? Os armadores, que são os detentores, né, da malha internacional de transporte, quando fala para vir para a América do Sul, né, existe ainda uma restrição muito grande de linhas, nós ainda não conseguimos comportar muitas linhas marítimas a nível mundo, comparado com o hemisfério norte, e então é uma preocupação que está ligada ao seu emprego, está ligado à renda da sua família, né, ao seu crescimento profissional também. Então, você precisa estar antenado quanto a isso para informar o seu cliente, para informar a comunidade que você trabalha, né, a sua família, porque é uma bandeira muito importante, principalmente para quem depende da infraestrutura de Santa Catarina. E falando de infraestrutura de Santa Catarina, Robson, para o futuro, né, qual mensagem que a gente pode dar para o pessoal sobre o que podemos ter, né, no horizonte possível, ou até de planejamento no modo macro, né, de trazer uma esperança, né? Não só de Itajaí agora, mas falando como Itajaí, como Santa Catarina como um todo, né? No seu papel como secretário, que não só nos portos, mas também está na frente de aeroporto, ferrovia. É até importante essa colocação para a gente falar um pouquinho de números, né? Que nós conseguimos entregar no final do ano passado. Muito bom. 2023 foi um ano importante em termos de movimentação nesses 3 modais na qual nós temos a gestão. Modal aeroviário, nós tivemos um crescimento de mais de 18% na movimentação de passageiros no estado de Santa Catarina, um movimento de mais de 143% na movimentação de cargas aéreas. Isso é o resultado de muito trabalho, isso é o resultado, logicamente, da participação da iniciativa privada e da relação muito boa, muito aberta entre o privado e o setor público, nós enquanto secretaria. Nós temos 4 aeroportos privados, que são os
os recordistas de movimentação pela ordem Florianópolis, que é considerado o melhor aeroporto do Brasil, um aeroporto que foi privatizado Ficou lindíssimo. recentemente. Muito, muito. O aeroporto Navegantes vem logo em seguida, e aí nós temos o desafio da segunda pista, e as conversas estão acontecendo com a CCR, que é a concessionária daquele aeroporto, que vai ser muito bom para Itajaí, para a região toda, até porque nós temos as empresas de comércio exterior que podem fomentar muito a movimentação de cargas aéreas. Chapecó, Joinville, vamos fazer o processo, a PPP do aeroporto de Jaguaruna, no sul do estado, que também vai ser muito importante. E temos 21 aeroportos no total, aeroportos públicos, uns concessionados, outros sobre a gestão do estado, outros subdelegados. A aviação tem uma importância muito grande, principalmente para regiões mais afastadas, para a questão da saúde, da segurança, e também pela aviação executiva. Perfeito. Né? Só para ter uma ideia, tem avião aqui, tem aeroporto aqui perto que chegou a movimentar quase 100 aviões dia. Né? Aqui em Porto Belo, Costa Esmeralda, para você ver a importância da aviação executiva também para o nosso estado. Então, nós tivemos um crescimento muito grande. E nós vamos continuar crescendo por ações que nós fizemos ano passado. Foram investimentos de mais de 50 milhões de reais nesses aeroportos, feito diretamente pelo governo do estado. Contratamos o Plano Aeroviário Santa Catarinense para nortear os investimentos futuros. Né? Porque, sabe, chega um prefeito lá para nós, eu quero um aeroporto na minha cidade. Espera aí, vamos ver se realmente tem necessidade de aeroporto na sua cidade. Então, o planejamento através do PAESC, né, que é o Plano Aeroviário, vai ser muito importante. Os resultados devem sair no início do segundo semestre. Nós contratamos o Laboratório de Transportes da UFSC. E fizemos uma legislação muito importante, que é a redução do ICMS da querosene da aviação, que impactava em quase 40% do custo do combustível, do custo da aviação. Então, nós conseguimos reduzir dos atuais 17%, podendo chegar até 1,5%. Nossa. Até 1,5%, dependendo do quê? Da quantidade de voos. Né? Nós queremos incentivar a aviação regional, também a aviação dentro do estado de Santa Catarina, um deslocamento de Chapecó, Florianópolis, enfim, né? Para facilitar esse trabalho. E também os voos internacionais. Recentemente nós temos um voo internacional Florianópolis, Caribe, né? Com conexão, logicamente, para os Estados Unidos, que aproxima o estado de Santa Catarina, 3 voos semanais a partir de junho de Florianópolis, Caribe. Da Copa, né? Acho que da Copa Airline, né? Transporte ferroviário, tivemos um crescimento também de mais de 5% na movimentação no ano passado, e estamos tirando do papel os projetos ferroviários que há muito tempo nós ouvimos falar, né? Sim. Eu sempre conto essa história. Eu fui aluno de comércio exterior na década de 90 aqui na Univale. Na época eu tinha disciplina para falar de transporte ferroviário. Né? Eu participei de inúmeras palestras e sempre dizia, não, agora vai sair, Ferrovia do Frango, Ferrovia Litorânea. Não saiu. Fui professor na universidade, na disciplina de comércio exterior, mesma coisa. A importância tal, eu orientei alguns alunos no trabalho de dissertação, também não saiu as ferrovias, e agora o governador Jorginho Melo colocou como uma das suas prioridades. Quando eu assumi lá na secretaria, o governador falou aqui, ó, lê o meu plano de governo, que ali está tudo aquilo que eu quero que tu faça. E ali estava tirado do papel os projetos ferroviários, até porque o governador de uma região bastante carente do transporte ferroviário, que é o oeste de Santa Catarina. Nós contratamos 2 projetos, quase 400 quilômetros em projetos. Esses projetos devem estar prontos até novembro desse ano, e aí sim nós vamos levar esses projetos para a iniciativa privada para que eles possam executar essas obras. Nosso objetivo, conectar todas as regiões produtivas do estado de Santa Catarina a todos os portos catarinenses e a malha ferroviária nacional. Vai acontecer. Nossa. Quem não acredita vai morder a língua, porque vai acontecer. Nós já investimos 32 milhões de reais, já tivemos algumas conversas com investidores internacionais, tivemos uma grande ferrovia chinesa interessada em investir aqui em Santa Catarina, agora o governador... É isso que eu ia perguntar. Os modelos vocês extraíram a maioria da China, modelos de ferrovia, ou outros países também? Os projetos, logicamente, nós estamos procurando os projetos que são mais interessantes. Não adianta ter um projeto bonito, mas ele não seja vendável, né? Porque nós vamos ter que levar para o mercado vai dizer, não, está muito caro. Então, nós tivemos com investidores chineses interessados em investir, e agora o governador está nesse momento, numa viagem internacional, está lá no Emirados Árabes, em Dubai, também conversando com futuros investidores para trazer investimentos para Santa Catarina. Então, esses 2 projetos são importantes, tem outros projetos que nós vamos fazer também para aumentar a conexão. Mas só para você ver a crise que está acontecendo em Santa Catarina, pelo fato dessas obras não terem acontecido no passado. Hoje nós temos grandes empresas de renome nacional, que não conseguem ter matéria-prima para a produção do frango, do suíno lá, porque o custo da produção fica muito caro. Commodity, quando vem de caminhão para longa distância, acaba encarecendo muito o produto. E aí nós temos essa limitação. Mas o trabalho está sendo feito. Maravilha. E pode ter certeza
que vai ser um grande legado para Santa Catarina. Com E para certeza. Itajaí, né? Para nossa região. Com certeza, porque conectando Itajaí, a gente vai ganhar com mais esse modal, né? Importantíssimo, que é um modal Não, que... não entra mais na cidade, vamos ser franco, né? Muita Putz, gente, pô, por que que, pô, e o caminhoneiro reclama às vezes, Nossa, mas talvez. o caminhoneiro, gente, assim, ó, vai fomentar a atividade do caminhoneiro. Vai fomentar. Porque quem leva o caminhão até a ferrovia é o caminhoneiro, quem busca o contêiner lá na ferrovia é o caminhoneiro. Né? Exatamente. O que vai diminuir um pouco são aqueles transportes de Longa longas distância. distâncias Uhum. de commodities. Sim. Né? Essas vai ficar muito mais interessante o transporte ferroviário. E que o Mas a caminhoneiro é espetado hoje em dia também no seu frete, Com né? certeza, com certeza. Então, assim, por exemplo, para as cooperativas locais, né? Isso vai ser muito importante. Muito bom. Voltando no assunto do aéreo, o que precisamos, né, nós como comunidade de comércio exterior, poder público, poder privado, para fomentar de fato voos cargueiros internacionais para nossos aeroportos? De Floripa, que né, ranqueia em primeiro, Navegantes também. Precisamos apresentar. A iniciativa privada precisa demonstrar, assim como temos os armadores no marítimo, né? Sim. Um lugar seguro para investir, Robson? Funciona da mesma forma do que o transporte marítimo, né? Tu tem que ter um aeroporto em condições operacionais de receber os grandes cargueiros. Florianópolis hoje tem, que é o tamanho da pista, o comprimento da pista, a largura da pista, isso é de fundamental importância. E Navegantes hoje, apesar de ter voo internacional, mas em especial aqui pela América do Sul, Sim. precisa ter um aumento da pista e uma nova pista também. Então isso é uma luta já da comunidade portuária, das entidades de classe aqui da nossa região já há muito tempo para que Navegantes tenha essa segunda pista para que possa receber os grandes cargueiros. Porque o que está acontecendo? Porque cargas aéreas estão saindo de Santa Catarina, estão indo lá para Guarulhos, para o Viracopos e para São José dos Pinhais. Cargas que poderiam estar sendo embarcadas aqui em Santa Catarina não estão porque falta condições operacionais para isso. Então Florianópolis tem condições, Navegantes, nós estamos em conversa com a CCR, já foram 2 conversas, uma lá na agronômica, direto. O governador tem participado dessas conversas. A empresa foi sensibilizada a fazer esses investimentos, estamos aguardando apenas o reequilíbrio contratual, porque no contrato diz que ela não precisa fazer a segunda pista. Então, se ela fizer a segunda pista, ela está dizendo que quer um contrato maior, mais longo, para que possa reaver os investimentos. Entendi. Porque a gente briga, né, para essa saúde da logística aérea também para nós, né, para justamente poder competir de forma mínima, né, pelo menos com o aeroporto de São José, por exemplo, dos Pinhais, de Curitiba ali, região, né? Lá estão indo para a terceira pista, né? Uau. Nós aqui estamos lutando para a segunda, mas nós com uma segunda pista, não só para a questão do comércio exterior, tem a questão do turismo também, a nossa região cresceu muito, né? Sim. Tu pega lá 1 milhão de pessoas em Balneário Camboriú na temporada, na virada do ano, esse pessoal não vem tudo de carro, né? É verdade. Então, a nossa região é carente disso, né? Então, nós precisamos... Aproveitar essa deixa para dar um recado para você que é agente de carga. Explore mais o aeroporto, então, de Florianópolis e traga isso à mesa dos importadores, das trades, dos despachantes. Eu sei que já existe, sim, voos que conectam, né, cargas diretamente para Florianópolis, para a gente usar o nosso benefício fiscal, mas é algo que a gente precisa brigar mais. E a comunidade dos agentes de carga, na minha opinião, também precisa se envolver mais com isso, porque vocês estão na linha de frente, né, com os grandes players aéreos, né, as companhias aéreas, e precisamos fomentar mais esse mercado, porque hoje o que ainda tem salvo, né, é o nosso benefício fiscal, que é o mais seguro do Brasil no quesito jurisprudência com o CONFAS, e isso ainda tem sido o nosso... Esse é um desafio, né, que nós vamos passar agora, no futuro próximo, né, que é essa questão do benefício fiscal, que é a tal da reforma tributária, né? Exatamente. Que coloca lá que a partir de 2029... né, começa a retroagir, né? Vai começar a regredir até chegar a 2032, né? Exato. E a nossa região vive disso, né? Vive. E eu sempre falo, né? Benefício fiscal é preço, cara. Cara, se o estado de Santa Catarina tem condições de ter um ICMS menor, mérito do nosso estado. Exatamente. É o preço do estado, é o imposto. Infelizmente, essa leitura não é feita por outros estados da federação e políticos de outros estados da federação que querem cada vez mais achacar, aumentar a carga tributária para poder arredar mais. Mas nós fizemos a lição de casa. Exato. Santa Catarina fez. Se hoje tu consegue ter um ICMS de 2%, 3%, 4% de determinadas cargas, mérito nosso. Então, uma briga que eu não me sinto ainda derrotado com relação a essa reforma tributária, que eu acho que muito debate ainda pode acontecer, alguma lei complementar, em especial
para a questão das trades, né? Caso contrário, nós vamos sofrer bastante. É verdade, é um tema que arrepia aí todo profissional de trading. Eu sou diretor de uma trading hoje em Itajaí e meio que deu aquela baqueada, né, em todo mundo, porque é o nosso ganha-pão, né? É da onde a gente tira o sustento não só das nossas famílias, mas das famílias dos colaboradores, empregos diretos, né? E foi algo que foi comprovado, inclusive no Comex Day de 2022, inclusive pelo Raciel, que é um dos membros aqui da Tuju. Ele é um exímio contador e trouxe pra gente os números relevantes sobre o quão Santa Catarina ganhou em mais de milhões aí, né, de ganho de arrecadação, né? Deixa eu É compartilhar uma conta muito legal. Deixa eu compartilhar um número com vocês. Hoje, falei que quase 60% de tudo que entra no caixa... no passado, tá? 2023 entrou no caixa da prefeitura 2,6 bi de arrecadação. Dali tem o recurso que é do IPTU, tem o recurso que é de outros impostos, né? O ISS, do ICMS, do retorno do ICMS, e o ITBI, né? Que também tem uma arrecadação boa. Então, de tudo que entrou no caixa da prefeitura, desses 2,6 bi, quase 60% vem do Comex, Sim. da atividade portuária, que envolve despachante, trade, agente de carga, os terminais portuários, os armazéns gerais, enfim, envolve do nosso setor. E desses 2,6 bi, 30% aproximadamente é relacionado a benefício fiscal. Então, olha só, gente, 2,6 bi. Né? Nós estamos falando aí de quase 1 bilhão de reais vem através das trades diretamente de empresas que vieram para cá, que se beneficiam da questão tributária para operar aqui em Santa Catarina e em Itajaí, consequentemente. Então, o impacto da reforma tributária vai ser traumático se persistir o texto que foi aprovado lá no Congresso. E eu faço até um apelo para outras comunidades, não só do comércio exterior e logística, enfim, né? Mas comunidade de autônomos que caminham também nesse ecossistema de comércio exterior, como, por exemplo, setor imobiliário. A Trade, por exemplo, que eu trabalho, em 4 anos adquiriu 5 salas comerciais. Se do dia para noite o benefício cai, girando, né? Vai girando. óbvio que alguém vai comprar a sala, mas o que eu quero, imóvel, né, é uma conta que pode não fazer mais os prédios novos, pelo menos, Sim, né? sim, sim. Salas novas comerciais, salas, prédios residenciais. O êxodo, né, de profissionais que hoje moram aqui pode acontecer. Então, são apelos dessas comunidades também que a gente precisa que esteja antenada no que está acontecendo com o Porto de Itajaí, com o que está acontecendo também com, né, o start que se deu na reforma tributária, onde precisamos, né, tá caminhando junto para que, havendo uma emenda parlamentar, algum complemento, né, dessa reforma que foi aprovada, para que os benefícios sejam preservados e seja continuado aí a saúde, né, econômica do estado de Santa Catarina e também, né, dos importadores que aqui estão. Isso aí. Certo? Então, para nós que somos da comunidade de comércio exterior, agora especificadamente aí despachantes aduaneiros, ajudantes, os operacionais da área, importadores, exportadores que estão em Santa Catarina, né? E até para quem ainda não conhece o estado de Santa Catarina nas suas operações, Robson, que recado você dá para eles de futuro para convidar, primeiro, a ficar e quem não está aqui ainda, a vir para Santa Catarina, porque é um estado que respira prosperidade. Primeiro, eu quero parabenizar todos os profissionais de comércio exterior que vendem o estado de Santa Catarina praticamente todos os dias, né? Eu tenho esse hábito de estar sempre nas empresas, de falando sobre o estado de Santa Catarina, porque eu sei que a nossa fala e das pessoas que estão nos acompanhando ajuda muito para que eles possam vender melhor Santa Catarina. Santa Catarina é o estado que mais cresce no Brasil, o estado que mais desenvolvido, o estado com o maior número de profissionais com carteira assinada. E é um estado que vai continuar crescendo, porque está fazendo a lição de casa, os investimentos nas rodovias, o investimento em infraestrutura das nossas ferrovias, dos nossos portos, né? Nós temos 2 portos privados altamente competitivos, Porto Nave e Itapoá. Temos 2 portos delegados ao estado que estão batendo recordes históricos de movimentação, são portos especializados mais na movimentação de carga geral e granel. E a nossa expectativa é para que Itajaí volte definitivamente
a operar carga containerizada, volta a movimentar, logicamente, ter a sua movimentação de cargas como tinha num passado recente. O grande desafio para todos nós é que possamos fazer esse edital definitivo para garantir os grandes investimentos privados, porque um contrato de 2 anos você não vai ter grandes investimentos. Os grandes investimentos, quando tiver um contrato de 35 mais 35, eu tenho certeza que nós vamos conseguir atrair os grandes armadores, os principais armadores irão participar dessa concorrência para que possam explorar Itajaí, gerar mais emprego e mais renda. Então, o nosso recado é que venham para Santa Catarina, que utilizem os nossos portos, os nossos aeroportos e futuramente as nossas ferrovias. Show. Bom, meu querido, muito obrigado pela sua participação, né? Quero agradecer mesmo, sabendo sua agenda bem corrida como secretário. Eu, como um apaixonado pelo comércio exterior, né, como profissional que sou, quero deixar esse recado para vocês de incentivo, né? É um cara que começou lá na década de 90, estamos aqui já surfando, né? Já tá na área há um bom tempo e incansável. Incansável. Então você que tá aí meio desanimadão porque não deu certo, porque deu o canal vermelho, porque, né, a carga rolou, não se canse por isso. Seja o incansável como o Robson, porque esse perfil dele, né, essa visão de vida profissional é o que fez o comércio exterior transformar a vida deles. A vida dele, a da família dele, eu tenho certeza também. Tudo que ele entregou para o comércio exterior devolveu para ele. Ultimamente, reconhecido como secretário. Eu estou devendo ainda. Tá devendo ainda? Então, tá com sentimento de dever, então. Então, é um sentimento bacana também, porque se você se sente devedor, você quer fazer mais, né? Quer pagar. Quer muito fazer mais. Exato. E o nosso desafio é aqui na nossa cidade, né? A gente tendo essa experiência no estado, mas o desafio de fazer mais aqui para Itajaí. É isso aí. Então, Itajaí espera pelo Robson, né? Espera também por você. Não dependa, não fica naquela... Não joga a responsabilidade para outras pessoas. Assuma essa responsabilidade também, como pessoas como o Robson, como outros profissionais que temos aí no setor público e privado, para a gente ganhar essa batalha da retomada das ações, das operações do Porto de Itajaí, né, e da melhoria contínua da infraestrutura logística do nosso estado de Santa Catarina, porque de fato é o melhor lugar para você importar e exportar. Então, galera, vou ficando por aqui. Um beijo para você, muito obrigado por estar aqui mais nesse episódio do Comex que transforma vidas. E, óbvio, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir muito e compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ficar para a história, não só do Gabriel, não só do Robson, mas para todo mundo que curte comércio exterior. Um beijo para vocês e fui!